Olá pessoal, a gente parou aqui, né, hoje de manhã, que foi justamente o fascículo lateral. E aí, falando um pouquinho mais a respeito do fascículo lateral, a gente tem basicamente dois nervos saindo daí, né? Dois nervos e uma raiz, né? Então, se a gente vem para cá, olha só, fascículo lateral. A gente tem esse nervo aqui, que é o peitoral lateral, né, saindo, portanto, né, do fascículo lateral. E esse nervo, ele vem aqui, olha só, que é esse aqui, ó. E aí ele vai inervar justamente o peitoral maior. E às vezes, né, tem algumas variações, ele inerva também o peitoral menor, tá? Mas nessa figura aqui ele vem só para o peitoral maior, tá? E aí o outro nervo que se segue é justamente esse daqui, olha só, que está perfurando esse músculo, né, que é o músculo coracobraquial. E esse nervo nós chamamos ele de músculo cutâneo, tá? A gente observa aqui, ó, perfurando o músculo, portanto ele inerva esse músculo, né, que é o músculo coracobraquial. Ele vem inervar também, olha só, o bíceps braquial, as duas cabeças, e também essa parte aqui, que é a parte mais medial do músculo braquial, que é esse aqui. E aí, um pouco distalmente, ele vai sair entre os dois músculos, né? E vem para essa região aqui, ó, lateral do antebraço. E aí ele vem inervar a pele, né? E esse ramo especificamente, nós chamamos ele de nervo cutâneo lateral do antebraço, tá? Ele deriva aqui do músculo cutâneo, por isso que ele tem esse nome, né? E aí a gente vai, só lembrando aqui, que do fascículo lateral nós temos ainda essa raiz aqui, né? Essa raiz, né, justamente é a raiz lateral, que vem do fascículo lateral, do nervo mediano, que é esse nervo aqui, tá? A gente vai falar um pouco dele lá na frente. E aqui no fascículo medial, que é esse daqui, a gente tem, olha só, esse nervo aqui, né, que é o nervo peitoral medial. Então, é esse daqui, olha só, ele está um pouco mais medial, óbvio, né? Então, ele perfura o músculo peitoral menor e ele vem aqui, né, para a face profunda do peitoral maior, portanto, inervando os dois músculos, tá? E a gente tem também, saindo aí dessa região, olha só, dois nervos. Então, por exemplo, esse primeiro aqui, nós chamamos ele de nervo cutâneo, que ele vai para a parte medial do braço, né? Então, nervo cutâneo medial do braço, e esse daqui, nervo cutâneo medial do antebraço, tá? Nessa seguinte ordem, né? Então, do braço e do antebraço, os dois são cutâneos. E aí, notem aqui, olha só, essa região aqui, né, ela é inervada pelo nervo cutâneo medial do braço, que é aqui, e aí o cutâneo medial do antebraço, olha só, né, toda essa faixa de pele aqui, tá? Olha só, toda essa faixa de pele, tá? E aqui está saindo os dois, né? Olha só, o cutâneo lateral do braço e o cutâneo na verdade medial, né? Medial do braço e medial do antebraço, tá? Eles vêm os dois para essa região aqui, medial de braço e de antebraço, tá? E aí, a continuação desse fascículo, né? É justamente o nervo ulnar, olha só, que é esse nervo aqui, tá? E esse fascículo, né, que é o fascículo medial, ele envia também aqui uma raiz, né, que a gente chama de raiz medial do nervo mediano. Então, os dois constituem aí o nervo mediano, tá? E o NAR, né, ele vai continuar distalmente. Então, por exemplo, ele vai seguir, né, ao longo do braço, sem inervar nenhuma região, nenhuma estrutura nessa região. E ele vem aqui ó, no antebraço, ele passa aqui posteriormente, né, ao epicôndilo medial. E ele vem aqui ó, ficar profundamente a esse músculo, que é o flexor ulnar do carpo, e superficial é esse músculo aqui, né, que é o músculo flexor profundo dos dedos. Dessa maneira, esse músculo, esse nervo, ele vai inervar, né, o flexor ulnar do carpo e a parte medial do flexor profundo dos dedos. E ele vai seguir aqui, olha só, para a região de mão. E antes disso, ele emite esse ramo aqui, olha só, que a gente chama de ramo dorsal, né, do nervo ulnar. E aí ele vai, claro, para a região de dorso. E a gente vai ver, por exemplo, aqui, olha só, essa região aqui que ele vai inervar, tá? De dorso de mão. Tá? Aqui é a região de pele, né? Como a gente já conversou anteriormente.
Então, o dedo mínimo e aqui, né, o lado medial do dedo anular, tá? E a região correspondente aqui, né, da mão, da região hipotenar, tá? E aqui, né, a parte mais medial do dorso da mão, tá? O dedo mínimo também. E aqui o dedo anular, né? Então, toda essa parte aqui, né, que é a parte medial, e aqui correspondente à face, né, da falange proximal, né, aqui dessa região do dorso, tá? E aí lá na mão, olha só, nessa região do dorso, aqui, olha só, é o ramo dorsal, né? E ele imita, olha só, esse ramo aqui que vem para o dedo, né, mínimo, olha só, esse outro ramo aqui que vem para esse lado mais lateral. E aí, olha só, esse aqui ainda pertence ao nervo ulnar, né, o dorsal, o ramo dorsal, tá? Olha só, por isso que a gente nota essa figura aqui, ó, ele vem até aproximadamente a metade aqui, ou a falange proximal inteira, inervando, olha só, essa região correspondente aqui, né, do dedo médio, tá? A gente observa aqui que ele termina aqui nessa região, por exemplo, né? E aqui tem um outro nervo, né? Olha só. E esse nervo aqui, por exemplo, é o nervo mediano, tá? Quem está visto um pouco mais na frente. E aqui, olha só, na mão, ele tem dois ramos, né? Tem um ramo superficial, né, que vem para essa região que eu falei para vocês de pele, e também para essa musculatura, né? Então aqui o abdutor do dedo mínimo, o flexor curto do dedo mínimo e também o oponente do dedo mínimo. São inervados por pelo ulnar, né? Esse ramo superficial. E o ramo profundo, que é esse aqui, olha só, ele vai inervar, então, toda a musculatura interóssea, tanto palmar quanto dorsal, e ele vem, olha só, inervar também, olha só, esse músculo aqui, que é o músculo adutor, né, do polegar, a cabeça transversa e a cabeça oblíqua, a transversa aqui e a oblíqua que é mais medial, né, e também essa cabeça aqui, ó, que a gente chama de cabeça profunda do flexor curto do polegar, né, inervada por ele também. A cabeça superficial é inervada, por exemplo, pelo nervo mediano, tá? Aqui pelo ulnar. E além desses músculos, ele vai inervar também os lumbricais, né? No caso, o terceiro e o quarto, que fica mais nessa região, né? Mais medial da mão, tá? Então, essa é a região inervada pelo ulnar. E aqui no fascículo, saindo do fascículo lateral e do medial, a gente tem o nervo mediano, que é esse daqui, olha só. Então, mediano, ele vem aqui, ó, a raiz medial e a raiz lateral, e elas constituem aqui o nervo mediano, tá? E ele vai seguir para distal, né, a exemplo também do ulnar, ele não vai inervar estruturas aqui na região braquial, né? Só a partir da fossa cubital, então notem aí praticamente todos os músculos, né? Flexores dessa região, como eu falei para vocês, exceto, né, que a gente acabou de comentar, o flexor ulnar do carpo e a parte medial, né, desse flexor profundo dos dedos, né, o restante aqui inervado, né, pelo mediano. E ele vai seguir, notem aqui, ó, distalmente, ele vai passar aqui no túnel do carpo, né, como a gente observa aqui, ó, passando no túnel do carpo, e aí ele vai emitir aqui esses ramos, né, que a gente já viu né, na aula prática, que ele vem para essa região, por exemplo, né, tenar, então ele vai inervar esse músculo aqui, né, que é o músculo abdutor curto do polegar, o oponente, que é esse aqui, né, mais profundo, e também a cabeça superficial do flexor curto do polegar, né? Então ele vai inervar essas estruturas aí, tá? E aí, cada nervinho desse aí ele tem um nome específico, né? Como a gente acabou de ver, na verdade, na aula prática, né? Então, a gente vai chamar de nervo digital palmar comum, por exemplo, esse aqui, e esse aqui, nervo digital palmar próprio, né? Que vem para cada dedo. E aí se aplica tanto ao nervo mediano quanto ao nervo ulnar, tá? Então, segue a mesma terminologia também. Esse aqui, né, a gente já viu, né? Eu mostrei para vocês também, né? Esse aqui é o ramo do nervo mediano, apesar de parecer muito ser do ulnar, né, que ele vem daqui. Mas aqui nós chamamos de ramo comunicante com nervo ulnar, né, essa estrutura aí, tá? E a região de pele que ele inerva, olha só, toda a região praticamente tenar,
E aí, os dedos, né, a face palmar do dedo polegar, todo o dedo indicador, né, a face palmar, óbvio, dedo médio e a parte lateral do dedo anular, tá? Bem como, olha só, essa parte aqui mais distal, né, do dorso, então a parte lateral do dedo anular, toda, né, a extremidade distal do dedo médio e do dedo indicador, tá? E aí a gente observa, né, essa estrutura aqui através desses nervos aqui, olha só, né, dos nervos digitais palmares próprios, olha só, eles vêm para essa região aqui e acabam inervando, né, essa região de dedos aqui que eu estou mostrando para vocês, tá? Então, essa região, por exemplo, aqui, ó, aqui já é do nervo radial, né, que a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Então, aí nós temos o nervo mediano, tá? Nessa região. E seguindo, a gente tem um fascículo posterior, né? O fascículo posterior é esse daqui, né? E esse fascículo, ele tem, né, por exemplo, algumas... E aí esse fascículo, olha só, gente, o posterior, ele tem uma quantidade um pouquinho maior de nervos, né? Saindo aí. Então, se a gente pega aqui na ordem, a gente tem, olha só, subescapular, a gente chama de superior, subescapular inferior, e entre os dois, a gente tem esse outro nervo aqui, que é o tóraco dorsal, tá? E a gente vai ver, né, cada um separadamente. E aí a parte mais distal dele, olha só, tem esse aqui, que é o nervo axilar, e o nervo radial, né, que é o maior deles, desses ramos, né? Então aqui o subescapular superior e inferior, olha só, subescapular superior e subescapular inferior, eles vêm inervar, olha só, esse músculo aqui, né, que é o músculo subescapular, né, a parte mais superior dele, e esse, né, esse nervo subescapular inferior, ele vem inervar, né, a parte mais lateral do subescapular, e também, olha só, esse músculo aqui, que é o redondo menor, e aqui também esse, olha só, né, que é o redondo maior, né, ele vai inervar esses músculos. E aí a gente tem também, olha só, saindo aí dessa região, o nervo tóraco-dorsal, né, que é esse daqui, ó, entre os dois. E aí ele vem, né, vindo para a distal, e ele vai inervar, olha só, esse músculo grandão aqui, né, que nós chamamos de músculo latíssimo do dorso, tá? Então ele é inervado pelo tóraco dorsal, tá? E aí, aproveitando a imagem ainda, a gente vê esse nervo aqui, né? Ele vai lá para a parte mais posterior, olha só, passando esse espaço aqui que ele já viu, né? Que é o espaço quadrangular. Ele vai contornar essa região aqui, né? E nessa imagem aqui, olha só, a gente nota aqui, né, o nervo axilar no espaço quadrangular, e aí ele vem aqui, ó, inervar o músculo deltoide, tá? Ele envia também aqui, ó, um nervo, a gente chama de nervo cutâneo, né, lateral superior, né? Existe um cutâneo lateral inferior também, que ele deriva direto do radial, tá? Esse aqui é do axilar. E aí é um pequeno ramo que vem para o peitoral, para o redondo, na verdade, né? O redondo menor, que ele vai inervar também essa região, tá? E olha só, esse cutâneo, né, lateral superior, ele inerva essa face, essa região de pele aqui, olha só, tá? E aí nós chegamos ao músculo, ao nervo radial, né, que é esse daqui, ó, né, que é o maior de todos, né? Então ele vai seguir para a distal, justamente naquele intervalo triangular, né, que a gente já viu, olha só, aqui. E ele vai seguir para a distal, então ele vai inervar toda a musculatura posterior, tanto aqui dessa região de braço, de antebraço, também ele vai seguindo para a distal, olha só. E aqui próximo do cotovelo, ele tem um ramo, que é o ramo, olha só, esse aqui, né, que é o ramo superficial, e tem um ramo mais profundo também, que ele vai perfurar ali justamente o músculo supinador, né? E aí ele vai seguir para a distal, e ele envia aqui, ó, ramo, por exemplo, esse daqui, que é o cutâneo, lateral, né, superior, tanto do braço quanto do antebraço. Então, olha só, então toda essa faixa de pele aqui, então vai ser o radial, olha só, tanto de braço e cutâneo posterior de braço, de antebraço também, tá? E aqui a região de dorso da mão, e a gente observa isso, olha só, justamente aqui, nesse ramo, que ele vem inervar essa parte aqui do polegar, né, de dorso, né, tanto dedo médio quanto de dedo indicador também, tá? Então essa região inervada pelo radial. E aqui eu já falei para vocês, né?
Então, gente,